Caio e Tito, sempre que vocês estiverem fazendo um torneamento, vocês vão estar fazendo isso aí. Vocês têm uma peça que gira em torno do seu próprio eixo e uma ferramenta que vai desbastando essa peça, dando a ela a forma que vocês precisam. Agora, existem umas dicas fundamentais para que se consiga tornear uma peça. Bom, uma coisa eu tenho certeza. Aquela ponta ali que corta a peça tem que ser feita de um material mais duro do que o material da peça que vai ser cortada. É verdade. Muito bem, Caio. Essa é uma das condições para que exista a usinagem. Agora, aquilo que você chamou de ponta é uma ferramenta de corte. E é claro que ela deve ser feita com material mais duro que o material da peça. Claro. Mas, Silva, peraí, você falou em usinagem. O torneamento é uma espécie de usinagem? É sim, por isso que essa história da ferramenta de corte é muito importante. Como em qualquer processo de usinagem, o torneamento consiste na retirada progressiva do cavaco. Vejam, a ferramenta de corte tem que estar bem presa ao porta-ferramenta para que a força necessária para a retirada do cavaco possa ser feita sobre a peça. Só assim a gente tem um corte contínuo e regular. Mas, Silva, para que a retirada do cavaco aconteça, você precisa de movimento. É isso mesmo, Caio. Na verdade, você precisa de 3 movimentos. O primeiro movimento é o principal do torno. É o movimento de corte, que é o movimento rotativo realizado pela peça. O segundo movimento é o movimento de avanço, que, como o nome já indica, se refere ao deslocamento da ferramenta de corte ao longo da peça. Finalmente, aí está o movimento de penetração, que é o que determina a profundidade do corte. Nesse movimento, a ferramenta é empurrada contra a peça, regulando a profundidade do passe e a espessura do cavaco. É isso aí. Você viu como é simples? Se você fizer essa mesma operação variando apenas a amplitude dos movimentos ou a posição e o formato da ferramenta de corte, dá para fazer inúmeras peças diferentes. Por exemplo, peças cilíndricas torneadas externamente, como essa aqui, ou peças cilíndricas torneadas internamente. Peças com superfícies cilíndricas cônicas externas, ou como essa aqui, peças com superfícies cilíndricas cônicas internas. E ainda, peças com superfícies roscadas externas ou internas. O torno é mesmo versátil, hein? Além de todos esses tipos de peças, se a gente usar ferramentas de corte diferentes, ele pode ser usado com outras funções, como por exemplo, alargar e furar. Basta trocar a ferramenta de corte. Vamos aproveitar para conhecer de perto algumas delas? Essas ferramentas são acopladas ao porta-ferramentas e elas são responsáveis pela retirada do cavaco e às vezes até pelo acabamento da peça. Bom, existem vários tipos. Cada uma delas desbasta a peça de uma maneira determinada, obedecendo os critérios de fabricação da peça. Por exemplo, essa aqui é uma ferramenta de sangrar. Essas duas servem para facear. E essa aqui é usada para abrir roscas. É isso aí. Todos esses itens são comuns a todos os tornos. O que varia é a capacidade de produção, o tamanho das peças, os comandos que podem ser computadorizados. Mas no fundo, os componentes são sempre os mesmos. E tudo isso para fazer o torneamento das peças. Agora, tudo isso não adianta nada se a gente não fizer uma coisinha básica antes de começar o torneamento. Prender a peça. E prender muito bem. A fixação da peça e da ferramenta são fundamentais para um bom torneamento. A produção de qualquer peça pede várias etapas. Normalmente, quando uma peça chega para ser torneada, ela já passou por outras operações. Essas operações podem ser a fundição, a laminação, o corte e assim por diante. O importante é lembrar que sempre que uma peça passa por uma dessas operações, é comum prever uma sobra de metal suficiente para as operações de usinagem pelas quais a peça ainda vai passar. Por isso, a primeira operação a ser feita no torno é criar uma superfície plana numa das faces da peça. Essa superfície vai servir de referência para as outras medidas dessa peça. Peças como essas, engrenagens, buchas, polias, recebem furação feita em tornos.